Olá, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou médica fisiatra. Eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre órteses, próteses e meios auxiliares de marcha. Hoje eu vou trazer para vocês um modelo que é esse daqui. Não sei se alguém aqui já viu. Esse modelo aqui é um modelo de talas extensoras, tá? Esse daqui é um modelo infantil, por isso que ela é pequenininha assim, mas a gente usa ela para prescrever tanto para adulto quanto para criança, tá? Essas talas extensoras, elas são feitas sobre molde, com material adequado, específico, confortável, tá? Eu vou abrir uma aqui para vocês verem. Essa daqui é uma tala extensora de joelho para uma criança. As talas extensoras, a gente prescreve ela para quando a gente quer alongar. Então, a gente quer alongar a musculatura. Isso pode acontecer por uma série em casos diferentes. Então, a gente pode precisar prescrever em casos neurológicos, então em casos pós-AVC, casos de lesão medular, em que tem uma rigidez muito grande e a perna fica dobrada, o joelho fica dobrado, ou em casos onde o cotovelo também fica mais encostado. Então, depois de um AVC, é comum de você ter aquela postura mais encurtada. Com o tempo, a tendência, se a gente não alonga isso, naturalmente a tendência é isso piorar. Então, a ideia das talas extensoras é que elas sejam usadas, depende muito de cada caso, mas a ideia é que elas sejam usadas frequentemente, às vezes durante o período noturno, durante o dia, a gente avalia cada caso para ver como que a gente vai prescrever. Mas a ideia é que ela fica desse tamanho, tá vendo? Aqui, como essa estampadinha, ela é um pouco difícil de ver, mas aqui, ó, ela tem uma barra de metal, tá? Tanto, aqui dá pra ver. A gente tem, ó, uma barrinha aqui, ó. Essa daqui é de plástico, mas tem algumas que são de metal. Então ela é uma barra, que ela vem aqui como se fosse uma escama. Mulher sabe bem que é sutiã, geralmente você costuma ter essa barrinha aqui na lateral, né? Então o biquíni, essas coisas. Ela vem uma barrinha aqui dentro, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então aqui são duas, aqui é uma e aqui tem mais uma. Então isso daqui, ela forma esse modelo aqui, tá vendo? Acho que desse lado tá mais fácil de ver. Então ela tem esse reforço aqui e aqui no meio. Conforme a gente coloca na perna do paciente, ela abraça a perna do paciente. Ela tem que ser sobre molde porque a gente tem que medir o tamanho exato. Se a gente coloca ela muito curtinha, ela não funciona. Se a gente coloca ela muito grande, ela incomoda e pode machucar. E ela também acaba não tendo a finalidade ideal dela. Então, tem que ser sobre molde porque a gente tem que medir o tamanho certinho. Então, tem que ter uma medição de um espaço mínimo até um espaço mínimo, e aí a gente faz esse posicionamento. Vamos supor que a gente fosse usar para um cotovelo, acho que aqui dá para ver melhor. Para um cotovelo, a gente posiciona o cotovelo, né? E aí a gente faria o fechamento da órtese dessa forma, certo? E aí, depois que a gente posiciona para fechar ela aqui, a gente tem vários velcros. E aí, conforme a gente fecha os velcros, ela fica dessa forma. Então, quando a gente fecha, a gente tem um velcro aqui em cima, um aqui. Esse velcro do meio, ele é assim, ó. Ele tem uma parte de elástico. Então, conforme você... que é para dar tensão mesmo, que é na região onde mais tem mais fragilidade, que é para estabilizar mais, que é a região do joelho ou do cotovelo. Então, a gente puxa aqui, dá a volta e fecha o velcro, certo? Então, a gente mede certinho no paciente para ver, mas aí ele fica assim, ó. Então, tem esse velcro principal aqui, onde tem essa parte elástica e tem a parte do velcrinho, certo? Aqui. E tem os outros velcros que são para estabilização. Então, tem um aqui em cima, um aqui e o outro aqui embaixo. Aqui embaixo é geralmente mais apertadinho, porque é a região do tornozelo, né? Tanto do tornozelo quanto do punho. Então, geralmente a órtese ela faz esse modelo mesmo dessa tala extensora. Então, o nome dela é tala extensora, que pode ser tanto de joelho quanto de cotovelo. Às vezes a gente prescreve para assim, paciente, por exemplo, paralisia cerebral, pós-AVC, depende do lado acometido da lesão neurológica, a gente faz a prescrição. Em alguns casos ortopédicos com encurtamento, que a gente percebe que tem uma postura viciosa, ou quadros cognitivos, onde o paciente não consegue contribuir com a gente com relação às orientações de alongamento, posicionamento, quadros demenciais, a gente precisa estimular esse alongamento de uma forma que não dependa só do paciente fazer esse movimento ativo. Então a gente usa esse tipo de modelo. As de adultos são enormes, né? Porque você tem que imaginar que, por exemplo, seria do tamanho do meu braço, seria do tamanho da minha perna. Então as de adultos são bem grandes, por isso que eu trouxe as de criança, até pra vocês verem. Primeiro que essa estampa é a coisa mais fofa do mundo, que eu sou apaixonada nessa estampa, eu acho um charme ela. Olha isso, não é muito charmosinha? Por dentro, aqui dá pra ver bem, ó, ela é de um material de toalhinha, atoalhado, tá vendo? Então, ela é bem confortável, ela é bem fofinha. Tá vendo? Não sei se dá pra ver direitinho, ó.
Ela é bem confortável. Tem essas barrinhas de apoio, mas ela é num material muito confortável. Obviamente não é a coisa mais legal do mundo se você está mais encurtado, você precisa esticar. Em pacientes neurológicos, em quadro cognitivo que tem dificuldade para colaborar, em autismo, quadro demencial, quadro neurológico, que tem aquela rigidez da parte neurológica, a gente precisa desse estímulo extra. É muito comum da gente prescrever para usar dormindo, porque você não percebe tanto, né, o paciente não percebe tanto, enquanto está dormindo é uma noite toda de alongamento que a gente acaba ganhando. Tá? Então, é uma órtese que a gente prescreve muito no consultório. Eu sei que muita gente não sabe nem que existe. Então, eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Normalmente, as de adultos são beijinhas ou pretas, ou em alguns lugares fazem algumas mais estampadinhas. As infantis a gente ousa um pouco mais. Esse modelo é um modelo que a gente tem pela rede do SUS. Então, a gente tem o fornecimento pelo SUS. E na rede particular, a gente também tem uma gama de opções. Esse modelo é muito bom, é muito funcional, é o que realmente a gente precisa, né, visando funcionalidade dos nossos pacientes. Mas na rede particular também tem uns modelos um pouco diferentes. O básico, que é o que precisa mesmo, é isso. Material confortável, que seja sobre molde para ser do tamanho exato, que acomode bem a perna, não pode fazer garrote, né, não pode estar muito comprimido para não machucar. E tem que ter um material que tenha um tecido absorvível para suor, essas coisas, que consiga absorver, para não fazer lesão. Essas barras de apoio mais fixas e os ajustes dos velcros, tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. E não deixe de passar com o médico fisiatra, porque o médico fisiatra é o médico mais indicado para tratar esse tipo de lesões e para fazer o acompanhamento da reabilitação física desses casos. Então não deixe de passar, faça uma avaliação, veja se tem indicação, antes de ir atrás e adquirir por conta própria, vê direitinho se você tem indicação, senão você acaba perdendo tempo, pode machucar e ainda pode acabar adquirindo um material que não é adequado, certo? Então se precisar de mim para alguma coisa, só comentar aqui embaixo. Um beijo!